Olá, como é que se lida com conquistas que nos chegam quando estamos na casa dos 20 e poucos? E no meio disso, quais mudanças essas conquistas trazem para a vida de alguém que está apenas a começar? Essas perguntas serão respondidas na conversa que temos hoje com a Vera Ruth. Vera, é bem-vinda. Muito obrigada, Schener. É um prazer estar no Antes dos 30. São conquistas e desafios, na verdade, que nós vamos encontrar e vamos falar acerca deles. Vamos falar acerca disso. Vera, como é que está a ser, ou melhor, sim, como é que está a ser o seu percurso de vida? Eu quero mesmo, hoje não vamos falar com a Vera conhecida, a Vera das redes sociais, hoje queremos a Vera lá de casa, a Vera de Macia, a nossa muchangana. Como é que é, Vera? Conta um pouco mais sobre o seu percurso, onde é que tu cresceste, onde é que tu nasceste, onde é que tu cresceste e como é que está a ser esse percurso. Xangana já sugere Gaza, não é? E então, eu nasci na Macia, na Vila da Macia, Belém, província de Gaza. É onde eu nasci, cresci, fiz a minha vida até aqui e a continuo a fazer, pelo menos, até aqui. Ok. Bem, como eu disse, nós queremos conhecer a Vera, não pública. Então, conte um pouco mais. Um pouco mais, eu sei que tem mais, sobre a Vera da Macia, a Vera de Gaza. Esta Vera que nós queremos conhecer, uma Vera realmente, mais uma vez, que não é conhecida. Então, como é que está, como é que é a Vera fora das redes sociais? Esta resposta acredito que cada um há de ter depois que terminar este episódio. Para todos os efeitos, a Vera é uma menina, filha de mulheres, filha e um projeto, um produto de mulheres que foram acima de todas as expectativas que se poderiam ter acerca delas, e é também uma pessoa que procura ir acima de todo o tipo de expectativa que se pode ter acerca. Eu nasci filha de uma mãe, já nasci filha de uma mãe solteira, como se diz. E cresci com minha avó, numa família grande, Ok. assim. Eu, meus irmãos, primos, alguns tios, e eu fiz esta caminhada, graças a Deus, até aqui. Ok. E como é que foi? Como é que está a ser? Porque acredito que algumas coisas mudaram, mas ainda assim fazem parte de ti, fazem parte da Vera. Como é que foi e como é que está a ser esta caminhada para tornar a Vera que é hoje? Eu não tenho uma receita de bolo. Ok. Não tenho uns 5 passos para poder chegar a um certo nível e nem sequer para poder ser como a Vera, se alguém isso desejar, não é? Mas eu não tenho esta receita. O que eu sei é que cada minuto e cada momento vivido intencionalmente me levaram até aqui. Tudo o que aconteceu de bom e de mau são coisas que contribuíram para que eu estivesse até aqui, para que eu estivesse aqui, não é? Das coisas que eu mais gosto de repetir, e eu vou sempre repetir, é que o lugar de onde nós viemos tem poder para duas coisas na nossa vida. Ou nos mantém naquele lugar, ou nos revolta o suficiente para não querermos permanecer naquele lugar. Então, é só uma questão de nós olharmos para a nossa realidade e compreendermos para onde nós queremos ir e nos guiarmos em detrimento daquilo que nós queremos ser e do lugar onde nós queremos ir, em detrimento do lugar onde nós estamos. Não existem receitas de bolo. Não existem, não existem. Vera, tu vieste de uma família, não vou dizer humilde. Não é O humilde. termo humilde não nos serve. Tu vieste de uma família pobre, de uma família que dividia uma casa de caniço com irmãos, tios, avó. Como é que é? Como é que foi isso e como é que isso construiu a Vera de hoje? Isso pode ser chocante, dizendo hoje, em 2026. Mas para quem viveu, vive e vê a realidade onde eu venho, é uma coisa completamente normal. Então, para mim, não é um grande drama e não é uma grande questão de, meu Deus, eu cresci nestas condições. Para mim, a vida era aquilo, porque a vida é aquilo para nós. Ok. E foi bom e desafiador. Como eu já dizia, eu sou filha de mulheres que são muito mulheres. Eu cresci muito mais com a minha avó. Minha infância foi muito feita com a minha avó e tios, porque
a dada altura, minha mãe é uma das maiores referências que eu tenho de liderança, de mulher e de tudo. Há que se fazer escolhas. E as escolhas que nós fazemos nem sempre nos vão alegrar e vão ser boas para nós. E são muitas vezes, quando se é adulto, em função de todas as pessoas que estão ao redor de nós. Eu acredito que foi por conta disso que por algum tempo eu não tive contato e nem sequer muita proximidade com minha mãe, mas com minha avó, que me criou muito bem, só olha. E tudo isto contribuiu o fato de crescer vendo uma mulher resiliente, uma mulher que não conhecia limites, uma mulher que ainda que os conhecesse, então os desafiava e os vencia. Uma mulher que sabe que a única barreira que nos pode travar somos nós mesmos. Creio que tudo isto contribuiu para que caminhássemos até aqui. Então, para mim foi tranquilo, não é um drama falar desta realidade, é normal. Ok. Bem, a Vera é uma menina, mais uma vez, dos seus 20 e poucos. É uma menina que está a construir a sua vida ou o seu percurso, tanto profissional assim como pessoal, de uma forma... Prefiro ouvir dela. Como é que está a ser construir o percurso da Vera? A Vera agora pública. Como é que está a ser? Como é que tu começaste o seu percurso profissional e depois o seu percurso pessoal? Sobre como está a ser, às vezes eu choro. Choras? Para todos os efeitos, eu comecei sonhando. Eu sempre tive 2 desejos muito grandes. Eu queria muito ser professora e queria muito ser jornalista. Em algum momento considerei ser advogada. Queria. Era bonito de ver na televisão. Mas eu sempre tive esses desejos, sempre eu quis ser. Eu tive sempre também grandes referências ao redor de mim. Minha mãe é professora e eu tive educadores excelentes, pessoas que me fizeram querer sentir o que eles sentem pelo que eu sinto por elas. Se é que isso se faz entender. Mas eu admirava tanto esta profissão, principalmente pedagogia, admirava tanto que um dos maiores desejos que eu tinha era ser aquelas pessoas que eu admirava. Minhas professoras, minha mãe também. E então chega uma altura em que para nós, da realidade onde eu vim, estudar é uma questão de sobrevivência. Nós não estudamos, nós não ouvimos siga teus sonhos, não ouvimos é o que o teu coração quer, então vai, filha. Não, para nós, um filho nasce para ser polícia, para ser professor, para ser enfermeiro e daí trabalhar. É o básico, é o que se sabe. E então estive também nessa bolinha. Mas quem não esteve sempre nessa bolinha, por acaso, é minha mãe. Porque eu fui fazer a formação de professores, lembro, acabava de terminar o ensino médio e eu era menor de idade ainda. Eu terminei o ensino médio, eram os 16. Aos 17 eu ia ficar no internato por um ano completo, sem voltar para casa. A época de Covid ia ser difícil. Minha filha não vai fazer a formação de professores. A tua mãe disse isso? Minha mãe. Mas, como eu estava a dizer, para nós é uma questão de sobrevivência. Tu deixas, às vezes, os teus sonhos em segundo plano, porque precisas criar alguma base. Há uma coisa que se repete muito hoje e eu volto a frisar, que é tu procuras uma forma estável, então o teu emprego o teu emprego vai financiar os teus projetos vão financiar a tua vida de sonhos. E então, para mim, a base foi pedagogia. Eu já aliava 2 coisas, um escape e também uma paixão. O útil e o agradável. Então já aliava esses 2. Eu fui fazer pedagogia. Lembro que quando eu saio, não trabalho logo, não é tão fácil assim. Como eu já estava a dizer, não existem receitas de bolo e não é tudo tão instantâneo. Para todos os efeitos, eu conheço a rádio. Eu conheço a rádio porque nas famílias a coisa de se profissionalizar mesmo, o mestre de cerimônias, coisa de hoje. Mas naquela altura nos ia conduzir o evento o irmão da igreja que fala bem. Aquela tia de casa que quando fala ninguém mais... Essa conduzia. E então, numa dessas vezes, a pessoa que ia falar o que falava muito era eu. E então fui conduzir um evento. Não fazia ideia de como é que se fazia aquilo. Mas eu fui. O importante é ir, dar sempre o primeiro passo. E então o resto nós vamos ver à frente.
E eu lembro que daquele evento eu tive uma pergunta: tu trabalhas com rádio? Eu não fazia ideia de como é que era trabalhar com rádio. Me foi indicada a Rádio Municipal da Macia, que é onde eu comecei. Eu não sabia ligar o microfone e eu não estou a ser exagerada, estou a ser mesmo literal. Ok. Não sabia nem ligar o microfone, mas eu fui muito bem recebida porque tudo que eu tinha era a vontade de fazer as coisas e, poxa, era um desejo que eu já tinha, um sonho que eu já tinha, e então minha relação com a comunicação começa assim. E cá estamos nós hoje. Mas, ok, tu entraste na rádio. Como é que foi o entrar na rádio? Não sabias ligar Nem o microfone. nem o microfone, mas tu hoje comunicas-te tão bem, acredito que isso contribuiu. Como é que foi trabalhar na rádio? Depois da rádio, como é que tu saíste? Se é que saíste, hoje trabalhas... Tu vais dizer tudo isso. Nós queremos saber. Queremos saber tudo isso. Eu fui muito bem recebida, fui acolhida, fui ensinada, fui direcionada. E uma das coisas que mais acontece com as rádios comunitárias é que elas não são remuneradas. Ok. Elas não remuneram. Ok. São instituições privadas. Então, geralmente, tu vais encontrar em rádios comunitárias voluntários. É isso que eu fui. Então, fui uma menina com um sonho. Com um sonho. Fui uma menina com um sonho que dava umas dores de cabeça à mãe porque ele tinha que dar dinheiro de chapa para ir trabalhar e ela nunca via proveito algum desse trabalho. Para todos os efeitos, eu sou muito grata ao fato de sempre ter acreditado que existia alguma coisa, ainda que não soubesse o que era isso. Porque, como eu estava a dizer, nós vemos de uma bolinha onde existem instruções específicas para se seguirem, existem caminhos já prescritos para se seguirem. Graças a Deus eu não fui forçada a seguir. Ok. Esta coisa, aprendi, comecei a fazer as minhas emissões e entreguei tudo que eu podia de mim. Uma das maiores qualidades que eu considero uma qualidade é fazer o que não é como se já fosse, portar-se ou chamar o que não é como se já fosse. Isso não é uma coisa que se faz com mantras, é uma coisa que faz-se todos os dias, levantando e tomando atitudes intencionais. E nos lugares em que nós estamos, uma das coisas que eu mais indico para as minhas meninas ou as meninas que me acompanham, mulheres, é, enquanto puderem, façam voluntariado. Façam esses estágios não remunerados, porque vai chegar um tempo em que vocês não vão ter tempo livre para só ir fazer um estágio e vocês vão precisar trabalhar. Quando chegar a altura de trabalhar, porque vocês não tiveram nenhuma bagagem, hoje para tudo quer-se experiência e tu estás a terminar a tua formação hoje, querem alguém com experiência e sabem que só tens 20 anos, por exemplo, mas te vão exigir. Então, se tu tens uma oportunidade de fazer um estágio, um voluntariado, um programa qualquer, faça, porque te vai valer. Para mim, a rádio foi essa coisa. E em tudo aquilo que se propuserem a fazer, façam com excelência. Façam com tudo de vós, ou então não façam. Porque ao fim do dia, nós temos que entender que o trabalho que nós estamos a fazer, remunerado ou não é para as pessoas que estão aqui dentro, mas para todos aqueles que se beneficiam do que nós fazemos. Todo serviço que nós prestamos não beneficia-nos a nós, beneficia as pessoas que estão ao redor de nós. Então é muito importante que continuamente nós tenhamos isso em nós e há sempre alguém a olhar para nós. Eu saí de uma rádio comunitária para uma rádio comercial afeta e ainda com cargo de direção desse jeito. Ok. A nossa excelentíssima. E então, pequenas atitudes tomadas diariamente com intenção vão nos levar à excelência, conduzem-nos até essa excelência. E a excelência não é um supremo nível de perfeição, mas é a coragem de nós fazermos e nos entregarmos aquilo que nos propusermos. Na verdade, é uma forma de nós sermos fiéis a nós mesmos. É uma forma de nós nos autorrespeitarmos. Quer dizer, eu não posso fazer uma coisa ser mal feita, não me pode ser entregue uma coisa eu aceitar e deixá-la só por fazer. E a Vera é mentora. A Vera é mentora. Como é que a Vera é mentora? Por que a Vera é mentora? Em todos os pequenos passos, todas as pequenas versões que Vera foi tomando desde nascença até cá, ou desde que eu me conheço pessoa até cá, sempre houve alguma coisa que alguém quisesse saber e todos nós temos essa coisa. Temos em nós uma qualidade que as pessoas querem, em nós alguma coisa de que as pessoas podem beber, algo em nós que as pessoas podem usufruir. E eu não fui quem descobriu isso, foram as pessoas que descobriram isso em mim, perguntando, consultando, querendo saber, e então saber que há, por uma vertente ou por um lado, pessoas que querem
um apoio, um conforto emocional, desenvolvimento pessoal, se autoconhecerem, respeitarem propósito. E por outro lado, alguém que lhe faz perguntas ligadas à comunicação, alguém que quer saber alguma coisa. E então, por que não, ao invés de esperar que essas pessoas todas venham até mim, que talvez nem todas consigam vir, por que não me apresentar a estas pessoas e começar a ajudá-las? Ok. E então a Vera, mentora, nasce assim, da necessidade de responder às necessidades que os outros me iam apresentando. Ok, vocês, uma coisa, estamos a ouvir, ou estamos a conhecer uma Vera professora, uma Vera locutora, uma Vera mentora, uma Vera poetisa. Não sei se vai zangar comigo, Vera, mas vamos lá, quantos anos tu tens? Meu Deus! Não me vou zangar. É difícil. Vera está em 2026 com 22 anos. Estão a ouvir? Tipo, estamos a conversar com alguém que é como nós. Não está com 28, não. Está muito abaixo dos 30. Então, estamos a conversar com alguém como nós. Vamos dar continuidade, porque eu queria perceber tanta trajetória para alguém de 22 anos. É muita trajetória, mas também é trajetória que é por força. Por força de querer fazer alguma mudança. Por necessidade. Ok. E por que dessa necessidade? Antes falei que muitas das atitudes que nós vamos tomar são por uma questão de sobrevivência. E eu falei que ou tu te conformas com o lugar onde estás, a realidade em que estás, ou te revoltas o suficiente para não querer permanecer lá. Então, para mim, o caso foi de revolta. Eu não ia querer continuar numa casa de caniço no 6º bairro da Macia. Ok. E eu não quero ter os mesmos desafios que minha mãe teve. Uma grande mulher teve que enfrentar e fazer e viver muitas coisas para que chegássemos até aqui, ou para que pudesse fazer a família, os filhos que ela conseguiu fazer até aqui. Então foi muito importante decidir se queria lutar as mesmas lutas e eu não quero. Ok. Eu não quero os mesmos desafios, não quero os mesmos dilemas, não quero os mesmos problemas. Então, só uma questão de autoavaliação, onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir e começar a tomar as tuas atitudes em detrimento do lugar para onde você vai. Uma das coisas que eu costumo dizer e eu tenho muito gosto em repetir é que quando você não sabe para onde vai, para ti qualquer caminho vai servir. Ok. Quando você não está consciente de si próprio, para ti qualquer coisa basta, é suficiente. E não te importam os caminhos, porque para ti o importante é ir. É ir. Só ir. Desde que vaza, então é suficiente. E quando tens necessidades e tu consegues te revoltar com o lugar onde estás, a vida que tens, a realidade que tens, vais levantar e vais tomar uma atitude, com ou sem ajuda, com ou sem auxílio, com ou sem apoio, com ou sem possibilidades e até nós improváveis. Ok. Com tanto de coisas que a Vera faz, tens vida pessoal? Tipo, assim mesmo, tens vida pessoal, tens tempo para cuidar da sua vida pessoal? Não se fazem perguntas aos que perguntam, mas o que é vida pessoal? Vida pessoal é aquela Vera que sai com amigos, aquela Vera que lança piadas, aquela Vera que brinca, aquela Vera que namora, aquela Vera, né? Que está distante das redes. Esta é a vida pessoal. Eu tenho uma vida pessoal, mas eu confesso-te, em nossa trajetória, em nossa vida, principalmente enquanto jovens, eu acho que é inteligente, é muito inteligente tu escolheres as lutas que vais lutar em cada fase de sua vida. É muito importante que tenhas consciência de que todas as coisas ao mesmo tempo não vais conseguir resolver. Não vais conseguir ser uma boa amiga ao mesmo tempo em que és uma boa profissional e uma boa esposa, ou uma boa namorada, ou uma boa funcionária, uma boa líder, não vais conseguir ser uma boa todas essas coisas ao mesmo tempo. E para mim o jogo que funciona é de saber em que momento cada coisa te vem. E isso funciona tão fácil quanto dizendo não. Porque enquanto tu dizes que estás feliz porque estás a focar num lado profissional teu, há uma amiga que precisa de ti.
E na verdade não é uma amiga que precisa de ti só. Estás tu que também precisas de uma amiga, mas Exatamente. tens em ti que estás numa fase em que a prioridade agora é esta. E então, eu tenho vida pessoal, eu tenho. Eu tenho, talvez não seja tão inteligente administrando, mas eu tenho. Ok, não é inteligente administrá-la, mas como é que tu fazes para administrá-la? Há momentos em que tu, como disseste, tens que administrar a vida profissional, mas ao mesmo tempo, questões de prioridades. Como é que tu geres as tuas prioridades? Quero um ranking. Mas eu exercio muito bem. Acredito que bem. Pelo menos até aqui. Até que talvez me seja feita essa pergunta e eu vá perceber que talvez não tão bem assim. Afinal de contas, sou só uma menina de 22 anos. Ok. Para todos os efeitos, para mim a gestão de prioridades é quais são as coisas que são inadiáveis. Quais são as coisas que são deixáveis para depois e quais é que não? Quais são as coisas que eu preciso? Ok, vamos lá calcular o intervalo de 5 anos. Em 5 anos eu estou com 27 anos. Ok. Meu Deus, falta muito tempo. Falta muito tempo. E então, aos 27 anos, o que é que importa para mim? Claro, isso não é um exercício que eu fiz hoje, mas vamos supor que eu filo aos 18. Então, de 18, 5 anos, estou com quantos anos? 24 ou 25. Exatamente. E então, o que é indispensável para mim? O que é importante para mim? O que é urgente para mim de fazer nesse intervalo de tempo? Ok. Meu Deus, eu não posso aguentar ficar sem namorar dos 18 aos 25. Então, boa, parabéns. Vai ser tua prioridade. Ok. Meu Deus, eu não quero subir chapa até os 25. Parabéns. É a tua prioridade. Eu quero estar aqui, sim, eu quero estar aqui, eu quero ter este perfil, eu quero estar profissionalmente neste lugar. É importante saber que nem sempre que nós desejarmos as coisas vão realmente acontecer como nós as desejamos que sejam. Mas é importante que nós tenhamos um sonho e um plano. Se eu te chego e pergunto, tu tens um plano, tu tens que estar à altura de me dizer. E não é para me responder que não estás em condições, ou que a tua família é pobre, ou que não há oportunidades, ou que o governo não te está a abrir oportunidades. Tudo bem, não há oportunidades, mas qual é o teu plano? Qual é a coisa que, se essa oportunidade aparecer, tu sais definitivamente da realidade em que estás? O que é que tu tens desenhado, pensado, projetado, para caso essa tal oportunidade, que perdes noites e vidas esperando por ela, que se acontecer, tu sabes que a tua vida muda. Tens que ter um plano. E então eu acho que a coisa que mais funciona. Como professora, eu aprendi muito sobre a coisa de planificar e objetificar tudo que nós queremos. E então eu não só desejo. Por que eu desejo? Qual é o meu objetivo com esta coisa, com esta conquista? E então acredito que é mais fácil administrar as tuas prioridades quando sabes o benefício que tu e o mundo têm naquilo que tu fores fazer. E hoje mesmo, quais são as prioridades da Vera? Ser uma pessoa cada vez mais útil para todos e mais humana. Ok. Mais humana, como quem diz, mais pessoa. Acho que somos muito novos para estarmos tão no automático, não é? Estamos muito novos para isso. Um dos maiores desejos que eu tenho na minha vida é poder ser uma pessoa para as minhas pessoas. Ok. E o que seria ser mais humana? Sem dúvidas, parte de compreender que no fim do dia somos a junção de todas as experiências que fomos adquirindo. Sabe, éramos tão felizes e não sabíamos. Já repetimos isso vendo muitas coisas. Porque houve um tempo que nós saíamos com amigos, íamos fazer os trabalhos em grupo, íamos para a escola, convivíamos com pessoas e a nossa vida era boa, tínhamos desafios na mesma, tínhamos. Só que chega uma altura na nossa vida em que parece que é tão urgente esta fase antes dos 30, em que parece que estamos tão atrasados e ao mesmo tempo somos tão novos. E estamos a fazer uma corrida, não sei contra quem, de tentar chegar a algum lugar que nos esquecemos de viver, de aproveitar cada segundo de todo o resto. Parece que a vida agora é
concluir faculdade. A minha vida é escola. A minha vida agora é conseguir fazer com que este projeto dê certo. E então vai ser só isso. Ok. E nós nos esquecemos de todas essas pessoas ao redor que nos vão recarregar energia. De sentar para ir num sábado à tarde. Parece coisa de novela, mas funciona e é muito bom. De sair para beber uma água, ou correr na estrada, ou caminhar, ou encontrar uma amiga, ou ler um livro. Ficamos pessoas, principalmente, acredito, por conta da internet, que nos traz esta pressão de faz, meu Deus, onde é que estás? E hoje tu entras na internet e estás a ver um podcast onde uma pessoa de 22 anos parece estar num lugar. Exatamente. Uma pessoa de 22 anos que te parece estar num lugar está a olhar para uma outra que está noutro está lugar. noutro lugar. Ou até uma pessoa da mesma idade que está noutro lugar. Então entendermos que estamos todos, na verdade, do mais bem sucedido ao menos, estamos todos a lutar com nossos demônios pessoais todos os dias, vai nos levar a conseguir ser mais humanos e mais empáticos conosco mesmos, conosco próprios. É muito importante que nós sejamos simpáticos conosco. Olha, o mundo está muito mal. Está muito mal para nós sermos as pessoas que estão contra nós. E exatamente pelo fato de estarmos muito expostos às redes sociais, onde tem uma pessoa da minha idade que já adquiriu coisa X, a Schener também quer coisa X porque viu. Tu já tiveste esse tipo de pressão, assim, social, do tipo, olha, eu preciso tornar-me aquilo que eu vejo daquela pessoa, tanto no lado negativo, assim como no lado positivo? Eu acho que é muitas vezes problemático, mais do que benéfico, fazer esse tipo de comparação, principalmente na internet, com pessoas cuja história não conhecemos, cuja trajetória não conhecemos, que não sabemos de onde vieram e como é que vieram, se é que vieram ou não acabaram ali. É muito perigoso que nós façamos esse tipo de comparações na internet. É bom que nos inspiremos. Independentemente de como chegou ali, chegou. Então é possível chegar. É um lugar aonde se pode chegar. Então vou olhar para mim e dentro das minhas condições, minha realidade, e de ver o que é possível de fazer, porque é sempre possível fazer alguma coisa para poder não chegar onde chegou, porque ela chegou, mas também para poder alcançar um objetivo meu. E sabe, há uma tanta disparidade há um tanto que nós nos despimos de nós mesmos para caber em algumas bolhas e vamos fazendo coisas que na verdade nem queremos. Meu sonho, às vezes, é só ser uma dona de casa. É só ser o meu sonho pode ser só ser uma dona de casa. E eu sou feliz com essa escolha. Mas eu vou entrar na internet e vou perceber que é uma mulher que é uma PCA. E então, há uma que é empreendedora, uma que tem uma loja, e eu vou me frustrar porque vou tentar e não vou conseguir. Simplesmente porque não é para mim. Então nós não temos que ser como as pessoas que apreciamos ou encontramos na internet. Todos nós vamos ouvir essa mentira dentro de nós de que estamos atrasados, mas por favor, estás atrasado para quê? Numa vida que é só tua, estás a ficar atrás de quem? Como é possível tu estares a ficar para trás numa vida que é só tua? Exatamente, não há possibilidades disso acontecer. É algo que a internet luta. Ou melhor, internet não, as pessoas. Porque não é a internet. A internet está ali para nós usarmos. Mas a forma como cada um se mostra e como cada um pretende seguir aquilo que vê na internet. Vera, disseste que estiveste durante o teu percurso, né? Tu foste diretora comercial, né? De uma rádio. Uma curiosidade que eu tenho é, já sofreste assédio? Espera, não vamos para assédio, vamos para... Já tiveste oportunidades que colocaram os seus princípios, tipo, testados? Já? Isto é o tipo de coisa que, principalmente enquanto mulheres, eu acredito que todos, homens e mulheres, mas enquanto mulheres, particularmente, que é onde eu posso falar com alguma autoridade sobre isso, nós vamos encontrar esse tipo de situação em todo canto. Então é importante que nós sejamos fiéis a nós mesmas e que nos conheçamos. E entendamos que
ser quem nós somos ou fazer a coisa certa não é um objetivo a longo prazo. Fazer as decisões e as escolhas certas não é uma coisa é uma coisa de hoje. Então, se eu tenho que me posicionar defendendo quem eu sou, se eu tenho que ser fiel a quem eu sou, aos meus princípios, não é coisa de daqui a 5 anos, meu Deus, em 2 anos eu gostaria de terminar os 2 anos respeitando meus princípios. É coisa que tu decides hoje. É uma decisão de hoje. Então, sobre 2 coisas. Esta do assédio, quanto aos outros nos assediarem e acabarmos talvez às vezes com algumas oportunidades, para algumas oportunidades são tentadoras. São tentadoras, são. Que são tentadoras, são, nós não vamos negar. Mas além deste, tem também a causa, quando ainda falávamos da internet, de todos os outros nos estarem a pressionar. Ninguém está a pressionar. A partir do momento em que as outras pessoas são muito culpadas pelas coisas que estão a acontecer ou não a acontecer na tua vida. Então, há um grande problema para se resolver aqui. Há um problema muito grave aqui no meio. Então, é muito importante que nós sejamos sempre donos das nossas decisões. As pessoas estão na internet, então se o que estão a partilhar na internet é mentira ou não, não importa. Ninguém te está a querer vender isso. Ou sim. Mas cabe a ti querer absorver estas coisas para ti. E agora, quando começares a adoecer e estas coisas desandarem, não pode haver culpados externos, exceto tu. Porque nunca vamos arranjar solução para absolutamente nada. Se tu não conseguiste a oportunidade porque te assediaram, então há um problema grave. Se o culpado é o outro. Então Vera, tu estás a dizer que nós somos culpadas por sermos assediadas? Eu estou a dizer que nós somos culpadas por sermos vítimas continuamente de todas as coisas que nos acontecem. Porque coisas ruins acontecem a todos, a todo momento. E agora fica um espaço de nós escolhermos se nós vamos ficar a lamentar pelas coisas que nos aconteceram ou nós vamos pegar naquilo, arrumar e continuar. Assédio, nós vamos passar... Meu Deus! Nós vamos sofrer isso. E infelizmente vamos ainda. E eu digo, ainda não vi nada. Eu digo para mim mesma. Exatamente. Não podem ser os outros os culpados por nada que acontece em nós. Pior ainda é nós adotarmos um espírito macabro, um personagem de vítimas. Vitimismo é uma coisa que nos atrasa, mas atrasa muito. Nos atrasa muito. E o importante para que isto aconteça, para que nós não levemos esse vitimismo como um estilo de vida, é que primeiro nós tomemos o controle da nossa própria narrativa, da nossa própria vida. Que nós estejamos conscientes de quem nós somos e para onde é que nós vamos. É indispensável que nós tenhamos esse conhecimento sobre nós. É indispensável. E Vera, tu tens sonhos. Conquistaste muitas coisas, mas tens ainda coisas por conquistar. Podes falar um pouco daquilo que tu queres tanto almejar? Além de ser housewife, porque além de ser housewife. Esta é a única pergunta difícil que já fizeste até aqui. Um dos maiores desejos do meu coração é estar vivo. A ideia de estares vivo e não te teres que preocupar com muitas coisas porque as que tens são bastantes e não numa ideia de conformismo, mas de meu Deus, eu tenho esta vida, glória a Deus. E alguém pode dizer, mas tu podes dizer isso em qualquer fase da tua vida. Claro, podemos dizer isso em qualquer fase da nossa vida, mas um dos desejos mais lindos, assim, do meu coração, estão em ser uma boa pessoa para as minhas pessoas. Eu já disse isso umas 3 vezes neste episódio. Ser uma boa pessoa para as minhas pessoas. Um dia eu vou casar e eu quero ser uma boa esposa para o meu marido. Eu vou ser mãe. Eu quero ser uma mãe que os meus filhos gostam de ter, sabes? Sei. Eu sou amiga e eu quero ser uma amiga prazerosa de ter por perto. Eu quero ser a mentora
gostosa de se ouvir, sabe? é. A pessoa que os outros querem que esteja ali. Eu quero ser uma pessoa muito humana. Ok. Não acho que seja agora. Mas por que o desejo de querer ser housewife? O que que te levou? Sim, tipo, eu tenho essa curiosidade. O que levou a Vera a dizer eu quero ser housewife? O que é? Gosto disso, né? Primeiro, o conceito de família. Ok. Eu gosto de família e pelo pouco que nós falamos desde o início do episódio, creio que se dá para notar que não vem de uma tão bem estruturada. E eu disse que eu não quero que as pessoas que vieram lá atrás tiveram que passar por elas. Ok. Foi atrás ou à frente? Atrás, não é? Eu não quero repetir a vida que minha avó teve, eu não quero a vida que minha mãe teve, embora graças a todas essas coisas, tudo isto cooperou para que eu fosse Vera que eu sou hoje, eu não quero repetir isso. E eu sou apaixonada pelo conceito de família que a palavra de Deus tem, sabe? Ok. E então ser housewife não é como quem diz, ser dona de casa e ficar em casa. Não é muito por aí, mas é como quem diz, nada vai ser terceirizado da minha casa. E não deixar-me ser mais pessoa para os outros antes da minha família. Eu vou usar muito esse termo mais pessoa, porque eu acho que é o mais equilibrado que eu consigo encontrar. Mas para mim é isso. O conceito de família que a palavra de Deus nos dá é um ministério. Da mesma forma como alguns são incumbidos do ministério eclesial, vão lá e abrem igrejas, vão lá e servem, libertam e pregam. Tem quem tem esse ministério também, família. Ok. É um ministério e é um serviço muito lindo. Ok. Por acaso é muito lindo e é lindo. Respondeu porque da Vera querer ser housewife, porque ela preza pela família. Isso é bom. Agora, vamos lá para a parte da Vera amiga. Como é que é? Essa pergunta talvez eu tinha que fazer para as suas amigas. Deveria. Mas já que estás aqui, como é que é? Ou como é que tu pensas ser a Vera amiga? Eu sou uma boa amiga. Por quê? Modéstia à parte. Mas, se for notar, um dos valores que eu mais valorizo, pelo que mais prezo, é o valor servir. Ok. Há um discurso de formatura que os estudantes brasileiros fizeram numa turma de medicina, onde eles diziam que os rios não bebem suas próprias águas e as árvores não comem seus próprios frutos. Entre muitas outras analogias que trouxeram para nós, nos acabaram por dizer que é uma regra da natureza viver para os outros. E então nós não somos excelentes nada, primeiro, não é? Não somos excelentes nada se não formos excelentes nós primeiro. E quando somos excelentes pessoas, conseguimos ser excelentes amigos. Quando consigo ser uma excelente Vera, eu consigo ser uma excelente amiga, consigo ser uma excelente filha, consigo ser uma excelente profissional, líder e todas as outras coisas. E eu acredito, eu tenho a certeza de que eu sou uma excelente então eu tenho a certeza de que também sou uma excelente amiga. E então eu não te traria dados palpáveis, a não ser que conversasses com os meus amigos para saber. Mas eu considero. Tens irmãos, Vera? Tenho. Quantos? 3. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, claro. Tenho 2 irmãos mais velhos, tenho um irmão mais novo. Ok. E como é ser... És a única menina, certo? Graças a Deus. Como é ser a princesa da casa? Não é tão romântico quanto se pensa, mas Ok. que é bom. Não é tão romântico quanto se pensa, porque, vamos lá, tem 2 homens grandes atrás de ti, tem um rapaz depois, tens a escassez de referências. Ok. E nós precisamos de referências. E eu acredito que a coisa mais desafiadora é que quando é assim, tu procuras teus próprios caminhos. Tu te procuras educar em algum momento, não é? Porque tu não tens uma irmã mais velha ou uma prima perto a quem tu vais olhar e dizer, mas o que é que tu pensas sobre isso? Então nós começamos a ser autodidatas. Eu acho que é bom, porque quando começas a ser autodidata, começas a levantar e fazer, quer dizer
viver. Tudo é possível no mundo para ti, nesse contexto, porque não estás cingida, rodeada de pessoas que fracassaram e nem de pessoas que venceram. Então tu tens um caminho completamente aberto, limpo, e tu podes ter tua própria visão de mundo. É essa coisa. Sabe, ao conversar com a Vera, né, acredito que para todos nós parece-nos ser uma Vera perfeita. Yeah. Parece. Mas já tomaste algumas decisões assim, tipo que tu ficaste, visto que eu tomei a decisão manjerada não, mas já tomaste alguma decisão que não ficaste satisfeita contigo mesma? Todos os dias. Talvez não literalmente, mas quase todos os dias eu tomo essas decisões que não são tão inteligentes, não são tão coerentes, não são tão bem pensadas, às vezes impulsiva, às vezes resistente. E então esse tipo de decisão vai acontecer todos os dias. Eu disse no início, um ser humano normal, com a única diferença, cujo único fato que nos diferencia é que eu tenho uma parcela da minha vida na internet e tem um número maior de pessoas que vêm à minha vida. Mas não me torna isso perfeita. Não existem seres humanos perfeitos. Ok. Estamos todos os dias a lutar contra nós mesmos, nossos impulsos, nossos desejos, nossas vontades. E estamos todos os dias a tentar aprender fazendo como é que se vive. Eu acho que é uma das coisas que nós, antes dos 30, fazemos. Ok. Que é procurar, é aprender a viver, na verdade. Então é sempre um dia atrás do outro e aprender a ouvir. Eu acredito que é uma coisa que nos salva de tantas outras coisas, que é nós aprendermos a ser pessoas que ouvem, pessoas que escutam, pessoas que sabem que não está todo mundo contra ti, não está todo mundo a te querer pôr abaixo, então nós sabemos procurar. A importância de nós termos mentores para a nossa vida, de termos pessoas que nos vão direcionar e liderar, porque não somos perfeitos. Eu não sou perfeita. Eu sou um espelho para alguém que me tem como mentora e sempre que tiver uma dificuldade a decorrer para mim e eu lhe vou ajudar e vai ultrapassar. Sempre ultrapassam. Mas eu também tenho as minhas questões e tenho as minhas pessoas a quem eu recorro e então isso minimiza, pelo menos, a margem de erros que vamos cometendo ao longo do nosso percurso, não é? Uma coisa muito engraçada que a Vera falou antes de iniciarmos a gravação. Ela disse assim, vale ninimona. És assim? Não acho. Mas por que dizem que és? Não. Ou já teve alguém a dizer-te que o nimona? Ninimona. Eu acho que com algum peso, com algum significado, talvez não. Não? Não. E não és? Talvez covar nimona seja não responder a todas as expectativas que as pessoas têm É. em nós. Então, nessa vertente, talvez nimona mesmo. Ok. É perceptível, eu aceito a sua resposta. Mas ok, Vera, tu estás bem contigo mesma? Tipo assim, quando... Porque temos sempre aquela coisa de, ao deitar, é aquele momento de pensar nas nossas decisões, naquilo que fizemos, deixamos de fazer durante o dia ou talvez durante algum determinado tempo. Tu estás bem com as decisões que já tomaste até aqui? Eu estou feliz com as minhas escolhas. Ok. Não querendo com isso dizer que eu tomei boas decisões, já acabei de dizer há pouco tempo que não. Não. E eu vou continuar a falhar muito, mas eu estou muito feliz com tudo que eu decidi fazer e não fazer Ok. até aqui. Ok. Eu sou consciente das minhas escolhas e eu estou feliz com o caminho que minha vida está a tomar. E então, se eu deito e me arrependo de decisões que não tomei, eu penso que há algumas que eu deveria tomar, talvez com alguma urgência ou talvez adiar, eu não me preocupo tanto porque, ao fim de contas, eu sei que todas as coisas que devem acontecer na minha vida vão acontecer. Afinal de contas, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu o amo muito. Então, eu estou despreocupada sobre eu sou descansada sobre muitas coisas. Então, se a pergunta é, eu apanho sono quando vou dormir? Sim, muito bem. Muito bem. Muito bem. Ok. Bem, outra coisa é...
graças a Deus que tu apanhas sono quando vais dormir, né? Daqui a 8 anos, tens 30. Não falta. Daqui a 8 anos tens 30, mas... aquela coisa que tu dizes aos 30, tipo, no dia em que eu acordar, depois dos 30, eu quero ter alcançado o que é, na verdade, não se há, porque há, mas o que é uma delas. Minha família. Ok. E aos 29, eu hei de voltar aqui e vamos ter mais um episódio do Antes dos 30. Vamos. E aí vamos falar sobre como é que foi dos 22 até lá. Ok. Ok, pelo menos sei que a Vera quer tanto, mas tanto uma família. E é bom que se compreenda que não é num contexto de carência. Sim. Porque todas as coisas que nós queremos num contexto de carência, em algum momento nos vão voltar para cobrar e vamos chorar e não vai ser pouco. Ok. Então é importante que nós tenhamos esses sonhos, esses desejos pensados. E é bom que compreendamos que não vamos ser todos ou todas nós a mesma coisa. Falo agora particularmente mulheres. Não vamos ser todas a mesma coisa, todas a mesma coisa, e não vamos ser todas a mesma coisa ao mesmo tempo. E na verdade não há necessidade disso acontecer desse jeito. E nem tudo que nós projetamos em nossa mente assim vai suceder. E é mais uma vez muito importante que nós tenhamos isso dentro de nós, que nós estejamos completamente cientes de que é muito diferente do que se diz. Nossas vontades não governam o mundo e as coisas não vão acontecer taxativamente como nós as desejamos. Então, se formos desejar, se formos capazes de levantar para lutar pelas coisas que nós queremos, sejamos muito capazes também de sonhá-las sóbrias. Tu não podes querer família porque tu viste uma amiga que tem família. Tu não podes querer ser uma mentora porque achas que é uma coisa nice de fazer. Tu não podes ir fazer um curso porque tu viste e achas que é cool fazer. Tu não podes começar a namorar porque és o único que ainda não está a o fazer. Tu não podes correr para casar porque és a única pessoa na parcela que ainda não o fez. Tu tens que fazer todas as coisas e decidi-las consciente. Porque tu vais colocar muitas pessoas ao redor, eu vou fazer por conta deste e por conta desta condição social ao redor de mim. Só que no fim do dia, tu vais estar a viver consequências boas ou ruins. Não vais poder chamar as mesmas pessoas que supostamente pressionaram a ir ali para te poder auxiliar naquela jornada. Então é muito bom que saibamos, sejamos inteligentes o suficiente de saber escolher as nossas lutas, as nossas batalhas e os corredores pelos quais nós vamos correr todos os dias. Ok. Bom, muito bom. Outra coisa, né, que me deixa assim curiosa é sobre a Vera filha. Porque tu disseste, né, tu contaste que não cresceste muito próxima da sua mãe. Ela teve que deixar-te talvez bem bebezinha para lutar por vós, para lutar para pessoas dela. Mas hoje tu vives com ela e com o teu maninho. Como é que é a Vera filha e a Vera mana? Digo mana porque agora é já mana dele. Como é que é a Vera filha e a Vera mana? A Vera mana eu acho que não é tão boa porque nem sempre tem 500 meticais para beber água na escola. Ok. Mas a filha é um dos seres humanos mais felizes e gratos do mundo. Eu sou feliz e grata, primeiro porque o Senhor é um bom Deus e segundo porque Deus tem sido muito bom comigo. Eu sou grata pelo ventre de onde eu vim e eu espero sinceramente que algum dia se possa parar para ouvir sobre Marcia Tenimene, que é uma mulher gigante. E a Vera filha é um ser humano que espera algum dia de alguma forma poder honrar quem ela é e tudo quanto tem feito e sido até aqui. Então eu digo muito pouco sobre isso, muito pouco. Mas és uma boa filha. Mãe, eu sou. Espero que ela assista e responda se és realmente uma boa filha. Na verdade é uma pergunta que eu tinha que fazer a ela. Vou fazer a ela assim, né, de lado, porque eu preciso desta resposta. Mas, bem, a Vera vai zangar? Vais? Sabes o que é que eu quero perguntar? Sei.
Mas vai zangar por quê? Mas ainda assim eu vou ouvir a pergunta e não vou fazer esse desfeito. Para todos os efeitos, eu vou. A Vera, parceira, se é parceira de alguém. Como é que é? Quer continuar a ver? É simples. Pegue no seu telemóvel, computador ou tablet e vá até o motor de busca e digite yentelelo.com. Depois vamos à página onde vem as informações do que é a Yentelelo. É só ler e clicar em continuar. Depois de continuar, temos a página de login. Quem já tiver as credenciais é mais simples. É só colocar. Quem não, scrolla até a parte de baixo e vá até criar sua conta. Coloca o seu nome completo, coloca o seu e-mail e depois coloca a senha e clica em criar conta. Depois disso, temos acesso a todos os conteúdos da Yentelelo. E se é utilizador de iPhone, pode baixar o nosso aplicativo na App Store. Coloca as credenciais e já está. Até lá!